Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Gostoso nós estarmos aqui para aprendermos mais da Palavra de Deus, não é? E o tema hoje é Fica comigo, Senhor. Tema maravilhoso, né? Todo mundo quer ficar pertinho de Jesus, não é verdade? Mas sabe, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu com Jesus. E ele, depois da ceia, ele sabe que ele vai ser preso, que ele vai morrer na cruz. Então, Jesus ele leva os seus discípulos para o Getsemane. E ele leva Pedro, Tiago e João. E essa história está em Mateus, capítulo 26, 36 em diante. E ele começa a se entristecer e assim a angustiar. E Jesus então diz para esses 3 discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E ele se prostra com o rosto no chão, pede a Deus: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, né? Mas quando ele se volta, ele vê que os discípulos estão dormindo. E ele diz assim para Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo, vigiai e orai. E ele continua, né? Fica comigo. Ele fica pedindo para aqueles 3 discípulos: fica comigo, né? E aqueles discípulos, eles estão com os olhos pesados e eles dormem. Meus amados, a sexta-feira chega, né? E Jesus então é entregue nas mãos dos soldados romanos, e ele é preso, espancado, ele é crucificado. E o sábado daí chega, um sábado sombrio, aqueles discípulos tinham largado tudo para seguir Jesus. E eles não entendem, e agora? Durante 3 anos eles seguiram Jesus, acompanharam Jesus de cidade em cidade, de vila a vila, e o clima está feio lá. O clima em toda Jerusalém é um clima de ameaça, de medo, de dúvidas, né? E eles estão muito assustados. E o Sinédrio ainda, né? Ele se lembra que Jesus tinha dito que morreria e depois de 3 dias ele ressuscitaria. Ele pede, então, para as autoridades romanas cuidarem da prisão de Jesus, do túmulo de Jesus, para que eles não tenham nenhum problema, né, deles roubarem o corpo de Jesus. E eles então colocam ali, em volta da prisão, soldados treinados, bem fortes, sarados, né, para guardar o túmulo, e uma pedra pesada com um selo, né, do Império Romano ali, da autoridade romana. Mas nada detém o poder de Deus. O domingo daí chega. Então, sexta-feira tenebrosa, morte de Jesus, um sábado terrível de angústia e dor para todos os discípulos, né, de medo, de dúvidas. E daí chega o sábado. E chega o sábado, nós temos lá em Mateus capítulo 28, a gente vê que o Rei do Universo venceu a morte. Então, Mateus 28, nós temos aqui de 1 a 10, conta que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dissei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis.
é como vos digo. Então, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Coisa tremenda, né? E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram e os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não temais, ide avisar aos meus irmãos, não mais servos, não mais amigos, irmãos, né, lavados pelo sangue do Cordeiro, que se dirijam a Galileia e lá me verão. Coisa tremenda, uma madrugada escura, tenebrosa, cheia de ameaças, né, a pedra também era pesada, mesmo assim aquelas mulheres, elas foram buscar aonde Jesus estava, né? Coisa tremenda, um amor que se traduz por busca, por querer ficar junto, um amor que se revela, né, naquela renúncia, né, mesmo ameaçadas elas vão, e elas então acabam sendo premiadas com o sobrenatural de Deus. Meus amados, a gente não pode deixar nada, nem pessoas, nem circunstâncias, nem dor, nem perigo, nos afastar, né, de estar perto dele. Nós temos que nos achegar, nós temos que nos apegar a ele. E meus amados, essa história continua, é tremenda, né? Porque conta-se que elas vão até os discípulos, né? Agora nós vamos passar para o Evangelho de Lucas 24, elas contam para os discípulos, e é interessante, né, que no capítulo 24 de Lucas, versículo 11, eles não acreditam nela, acham que elas estão delirando, né, que eles não acreditam. E Pedro, e depois no outro evangelho fala que João também, ele corre para lá. Ele corre e ele fica maravilhado porque ele só vê os lençóis de linho. E ele volta para casa. Tanto ele quanto João, né, no outro evangelho diz, vão lá para conferir o que aquelas mulheres estavam falando. Veem que a pedra foi removida, que Jesus não está mais lá, mas voltam para casa. Aquelas mulheres avisam os discípulos e vão para o túmulo e permanecem ali. Eu acho isso incrível. E elas, novamente, elas são premiadas. Elas enxergam dois anjos, elas enxergam Jesus. Eles aquietam o coração delas, né? Falam, olha, não tenham medo. E elas, então, podem depois anunciar, eu vi o Senhor Jesus, nós vimos o Senhor Jesus, Ele ressuscitou. Meus amados, quando eu leio, né, os 4 evangelhos que contam esse episódio, eu fico maravilhada, eu fico vendo que quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós perseveramos na presença de Deus, a gente enxerga o sobrenatural. Ainda tem mais, né? Olha só, a continuidade do capítulo 24 de Lucas diz ainda de 2 discípulos. Incrível. Esses discípulos, eles ficam sabendo o que as mulheres falaram. Eles ficam sabendo que os discípulos viram, né, também. E mesmo assim, eles vão embora, eles vão para Emaús, né, para outro lugar. Eles saem de Jerusalém. De Jerusalém para Emaús são uns 10 quilômetros. Mas o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Aqui conta, lá no capítulo 24 de Lucas, né, versículo 14, que eles estão conversando sobre tudo isso. E enquanto eles conversavam, Jesus se aproximou, aqui diz o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas eles estavam cegos, eles estavam como que impedidos de reconhecer. Então Jesus falou, por que vocês estão tão preocupados, tristes? Daí eles dizem que param e falam assim, como assim? Você não, é o único que não sabe o que está acontecendo, que está acontecendo? Então Jesus pergunta o quê? E eles falam assim, olha, versículo 19, o que aconteceu a Jesus o Nazareno? Ele era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Misericórdia, ele era, não, ele é. Em Êxodo 3:14 fala, eu sou o que sou, ele é Deus, né? E eles já estão colocando no passado, né? Às vezes não é assim com a gente. A gente está diante de mais uma Páscoa. Gente, isso tem que mexer no nosso coração, tem que
fazer diferença na nossa vida, sabe? Dia após dia, a lembrança que o nosso Deus está vivo. E a gente vai ficando distante, né? Deixa de se envolver, vai ficando indiferente, vai banalizando. A Páscoa está chegando e a gente pensa, o que eu vou fazer de cardápio? Quem que vem almoçar? E a gente esquece da grande festa de libertação e de transformação. É lógico que isso aí tem que ser diário, mas a Páscoa está chegando, ela tem que mexer com a gente, não é verdade? E a gente às vezes fica... varão que era, não, ele sempre há de ser. A gente fica vivendo de experiências do passado, a gente vive da experiência de outros e a gente deixa de desfrutar porque a gente não persevera. Assim como aquelas mulheres são exemplos para a minha vida, elas voltam ali para o túmulo e ficam ali. Pedro e João olham, entram, vêm e vão embora. E elas vão, anunciam e voltam e experimentam algo especial, algo diferente. Que coisa tremenda. Depois no versículo, Jesus então continua conversando com eles, né? E Jesus falam assim, olha, e eles dizem para Jesus, os principais sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Daí eles dizem para Jesus no 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Esperávamos, passado. Quando a gente, às vezes, pede alguma coisa para o Senhor, algo que procede, e a gente desanima, porque não é no nosso tempo. E a gente fica com expectativas, né? Erradas. A gente é tão fútil, não é verdade? Tão assim, nécio, tardos para entender, como Jesus fala para eles, né, no versículo 25, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Vocês não estão entendendo, moçada? Presta atenção, né? Presta atenção. Jesus ressuscitou, ele estava ali, né? Nossa fé não é vã. E Jesus, então, continua, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E ele, com muita paciência, começando por Moisés, vai passando pelos outros profetas, vai expondo para eles a respeito do que estava na Escritura. E quando chega perto da aldeia, Jesus faz que vai embora e eles dizem, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles, e quando eles estão à mesa, tomando o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então os olhos daqueles 2 discípulos foram abertos, e eles reconheceram. Mas então Jesus desaparece da frente deles. Então eles dizem, mas olha, não era assim, nosso coração ardia enquanto ele falava dessa escritura. E na mesma hora eles se levantam e voltam para Jerusalém. Essa história é tremenda e fala muito para nós hoje. Muitas vezes nós estamos que nem eles. Parece que as coisas não aconteceram no nosso formato, na forma como nós queríamos, e a gente desanima, a gente se afasta de Deus. A gente se afasta do lugar do milagre, a gente se afasta da onde a gente tinha que estar. Mas a gente precisa estar com o Senhor. Eu não sei se você também está vivendo um momento em que teu dia está declinando. Às vezes está declinando a tua esperança, a tua alegria, está declinando a tua coragem, né? Às vezes você diz assim, a minha fé, minha paciência está declinando, está reduzindo, eu não estou aguentando mais. Deus nos chama para perseverarmos na presença dEle. Nós devemos perseverar e falar, fica comigo, Senhor. Mas não basta isso. Nós temos que estar na presença dEle, sem cochilar como Pedro, Tiago e João, sem vacilar, sem se afastar, né? Que a gente tenha realmente aquela vontade, aquele ardor no nosso coração, que a gente não perca esse ardor. O ardor da certeza que nós o adoramos, que nós cremos num Deus vivo, ressurreto. Que Ele nos dê sensibilidade para a gente não dormir no ponto, né? Que a agitação, o ativismo não nos afaste dEle. Que a gente não volte para a mesmice que nem Pedro. Ao invés de ficar ali
no túmulo como as mulheres, né? Que possa arder o nosso coração pelo nosso pastor, que deu sua vida por mim e por você. Amém? Ai, que isso arda teu coração, que você se disponha na presença dele e fala, Senhor, fica comigo. E, Senhor, me dê sensibilidade para eu não me afastar da tua presença, da onde, Senhor, reside, Senhor, o sobrenatural, da onde reside o amor, a paz, a alegria, a razão da minha vida. Me dê sensibilidade, Senhor. Oh, fica comigo, Senhor, mas que eu também possa buscá-lo em todo o tempo. E você também. Amém? Um grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Beleza? Meus amados, quero convidá-los para o programa Cada Dia, todo sábado, 10h15, pela TV Vitoriosa, o SBT, simultaneamente pelo canal no YouTube da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Pastor Hernandes traz a mensagem e Vitor Quevedo ao som da viola caipira. É isso daí, para abençoar todas as famílias, essa programação no oferecimento da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Então, ó, todos os sábados, 10h15 na TV Vitoriosa e também pelo YouTube oficial da igreja, o programa Cada Dia, não perca. Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço.